Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Sobrinho, sou técnico administrativo no Instituto Federal do Paraná, sou aluno do programa de pós-graduação em letras, estou no doutorado, sou orientado pelo professor Fernando Gil e a minha proposta de minicurso se chama Os Sacis de Lobato. Esse minicurso eu pensei em dividi-lo em 3 momentos diferentes. No primeiro momento eu falarei um pouco sobre o conto Pedro Pichot, onde o Saci imaginado pelo sujeito do sertão aparece pela primeira vez na obra do Lobato. Num segundo momento, eu falarei sobre o primeiro livro publicado e editado pelo Lobato, que se chama O Saci Pererê, resultado de um inquérito. E no terceiro momento do curso, eu abordarei a obra da literatura infantil denominada O Saci. E assim nós iremos. Para pensar o Saci na obra do Lobato, a gente tem que lembrar que a trajetória das ideias importantes do Lobato, elas começam assim, elas são lançadas como uma sementinha, elas vão se desenvolvendo conforme a produção do Lobato se complexifica também. Se a gente pensar, por exemplo, na trajetória do personagem Jeca Tatu, ele aparece na obra do Lobato em alguns contos, antes de Velha Praga e Europeias, mas em Velha Praga e Europeias ele ganha destaque, né, como uma espécie de vilão, porque o Lobato está muito preocupado em, primeiro, na sua perspectiva de proprietário da fazenda, né, que ele está nesse momento, mas também, artisticamente, o Lobato está preocupado em contrariar a imagem idealizada do caboclo. Por isso que lá nos primeiros textos do Lobato, o caboclo aparece como uma espécie de vilão. Num segundo momento, em Problema Vital, que são aproximadamente 14 textos veiculados no estado de São Paulo e fechados em livro sob esse título, né, Problema Vital, o caboclo ele vai aparecer como doente, como vítima da situação de um país que não olha essa população rural. Então, o Lobato ele vira a chave, né, para perceber outro tipo de entendimento, outro tipo de compreensão sobre essa população, né. A respeito do Jeca, ainda o Lobato vai entender ele como elemento de originalidade em contraposição a uma figura que ele vai chamar de Capilé no epílogo do livro O Saci, resultado do inquérito, que eu já mencionei aqui. E também lá em 47, próximo ao falecimento de Lobato, o Lobato vai lançar uma peça publicitária chamada Zé Brasil, em defesa do Partido Comunista, que ele vai entender o Zé Brasil como vítima do sistema econômico que privilegiava o grande proprietário, né? O grande proprietário que o Lobato, contraditoriamente, era lá no início, quando ele pensou no Jeca, né? Então, a partir dessa ideia de desenvolvimento de uma determinada observação de Lobato, que eu gostaria de falar sobre os sacis na obra dele, né? Então, a gente partindo para o primeiro ponto do curso, eu gostaria de começar a falar sobre o conto Pedro Pichot. Então, o conto começa com uma descrição de espaço do campo, né? O campo funcionando como uma ambientação do leitor, uma ambientação para o leitor da cidade, muito provavelmente, e constituindo uma marca dessa literatura do Lobato, né? Essa descrição do espaço do campo funciona como uma ambientação do leitor, uma marca na literatura do Lobato. Esse enquadramento, né, ficcional do espaço rural, né? Isso vai ser bem importante nesse conto, Pedro Pichot, e também em muitos outros contos do Lobato. A maneira pela qual o Lobato introduz a história funciona como uma espécie de camada narrativa, né? Toda a história do Pedro Pichot, ela vai se dar a partir de uma intenção do narrador de explicar por que os antigos Pereira de Souza do Barro Branco vieram a chamar-se Pichot. E é aí que ele começa a contar a história do Pedro Pichot, que viu um saci imaginário. Essas estratégias, né, elas são recorrentes na obra do Lobato e mais apuradas se pensarmos, por exemplo, no caso do conto Resto de Onça do Lobato, né? Essas estratégias ganharão maior relevância.
num conto como O Resto de Onça. Ele tem um caráter até metalinguístico, né, se a gente pensar. Então, o primeiro ponto do texto que nos salta os olhos é a questão da honra, né, como característica própria da cultura do caboclo. Isso é bem recorrente em obras que se preocupam com essa cultura. Eu pensei aqui na linguagem cinematográfica, nesse texto, né, do Walter Salles, nesse filme do Walter Salles, Abril Despedaçado, que ele fala justamente sobre isso, né, sobre a vingança a partir da ideia de honra. Né? Existem duas famílias no filme e elas vão se matando, né, em nome da honra. Dentro da obra do Lobato, a gente pode pensar nessa temática da honra a partir do conto A Vingança da Peroba, né? Que ela possui uma relação dinâmica e bastante rival, né? Do João Nunes para com o Pedro Porunga e vice-versa, né? Porque o Pedro Porunga também tira sarro lá do João Nunes no texto. Se a gente pensar fora da obra do Lobato, a gente tem o Negro Bonifácio, que também se dá, né, a partir de uma cena de violência e de preocupação com a honra, né, desse sujeito do sertão. Então, assim como esses outros exemplos, aqui o Pedro Pichorra também tem esse tema central, né, da honra do homem do campo. Então, lá pelas tantas, o texto diz: Pedrinho ia nos 11 anos já se destabocar e já preferia, em matéria do fumo, forte, bem melado. Na véspera, realizar o sonho de toda criança da roça, a faca de ponta. Dera-lhe o pai como um diploma de virilidade. Menino, de hora em diante, você é homem. Agredido, não gritará por gente grande. E mão na faca, pé atrás e corisco nos olhos. Não lhe falou assim o pai, mas leu Pedrinho essa fala na lâmina rebrilhante. Por isso irradiava de orgulho, imaginando pegas, aloites, tempos quentes e tocaias, onde a sardinha alumiasse. Então, aqui a gente observa que a faca tem um caráter simbólico muito presente na narrativa. É a partir da sua obtenção que é possível o Pedrinho se tornar homem, né? Igual ao seu pai, que varava o sertão a partir dos 10 anos. A faca é um símbolo de ritual de passagem. Sem ela, o Pedrinho se torna motivo de chacota, perde a honra e se torna Pedro Pichorra, apelido marcado pelo engano e pelo medo, o oposto do seu pai. Eu lembrei do Vaqueiro Arnaldo, personagem heróico do José de Alencar, né, como oposição ao Pedro Pichorra. Né? Esse personagem está lá no sertanejo, né? O Vaqueiro Arnaldo, ele é totalmente o contrário do Pedro Pichorra, que está aqui passando por esse desafio, né, aos 11 anos. O Arnaldo lá, ele é perito no sertão, né? Ele luta com as onças, ele salva a donzela Flor, ou Dona Flor, né? Lá dos perigos iminentes daquele mundo, né, ficcional do Alencar. E aí, depois de ganhado a faca, o Pedro Pichorra ele tem uma missão, né, a partir de uma relação comercial do pai, né, o pai de uma demanda também comercial do pai, né, o pai fala para ele assim: agora você vai lá no sítio do Inheco e diz para aquele tranca que dou o capedete pelos 25 mil réis. Pedrinho abriu a cara de quem estranhava a ordem. Sozinho? Ué, e a faca então? Não é companheiro? O argumento valeu. Pedrinho, sem mais palavra, deu rédea e left, arrancou a estrada fora. Sozinho? Ué, até quando precisa acostumar? 11 anos, é homem. Eu com 10 varava sertão, fala o pai dele, né, no final desse trecho. A saída de Pedrinho, dono de si, rumo à casa de Inheco é um movimento fundamental para o enredo. A fala do pai ratifica a simbologia em torno da faca, né? Faca que significa um ritual de passagem, assim como a figueira, que a gente vai ver mais à frente. Além da simbologia da faca e da figueira nesse texto, é importante a gente observar a questão do imaginário da cultura dos caboclos, né, presente no texto.
E é isso que eu vou ler aqui um pouquinho para vocês a partir da citação do texto propriamente dito. Pedrinho trotava pela fita vermelha da estrada, sobe e desce morro, quebra à direita, à esquerda, pac, pac, pac. Lá pensando na volta. Teria tempo de transpor a figueira antes de escurecer? A figueira. Passavam-se ali coisas de arrepiar o cabelo. Pela meia-noite, diziam. O capeta juntava debaixo dela sua corte inteira para pinoteamento de um samba infernal. Os sacis marinhavam galhos acima em cata de figuinhos, que disputavam aos morcegos, e os lobisomens, então, vinham aos centros focinhar o esterco das corujas, almas penadas. Isso nem era bom falar. Quando o Quincas da Estiva contava casos da figueira, não havia chapéu que parasse na cabeça. Então, esse texto tem muito essa questão do imaginário lá, né, do caboclo, que vê, né, e que conta suas histórias, né, que influencia as crianças, né, a nesse caso, perceberem os sacis. Então, eu anoto lá que, apesar do medo da figueira, Pedrinho conclui que de dia nada iria lhe acontecer e seguiu a viagem para negociar com Nheco. Negocia brevemente, obtendo desvantagem e xingando Nheco por isso. Esse trecho funciona ao mesmo tempo para demonstrar o tipo de relação entre os personagens, estabelecendo uma lógica comercial truncada, insatisfatórias para os dois lados, e também como espécie de suspensão narrativa. Então, tem um tema aí que vai passar pela obra do Lobato, que é a relação desses caipiras, um com o outro, né? Essa relação rival que a gente vai ter lá em A Vingança da Peroba, e também para suspender a narrativa no sentido de estrutural mesmo, né? No sentido de adiar seu desfecho. Então, eu anoto lá que parece-me que um dos temas principais do conto é testemunhar a cultura do caboclo a partir do imaginário e das crendices, né? Essa ideia de imaginário, de crendice, de superstições, né? Conforme o Lobato fala lá no Urupês, né? Que o caipira é o caboclo, o jeca tatu é um recheio, né? Propícios para crendices, né? Ele vai se dar a partir desse contexto, né? E é assim que o nosso protagonista ele vai encontrar, né, o primeiro medo e depois o saci de fato, né? Então, ao defrontar com a figura, o medo agarrou-o, escurecia, a luz do céu estava morrendo, pálida no alto, laranja, esmaiada no poente. Por felicidade, cruzaria a figueira antes da noite. Fechou os olhos, conjurou o encardido Santo Antônio da família e transpôs num galão o passo perigoso. Arre! Exclamou com desabafo, olhando para trás e vendo a árvore maldita diminuir de porte. E pac, 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 estrada fora, rumo ao sítio paterno. Então ele já estava voltando, né? E com esse objetivo de passar a figueira, né? E é sobre isso que eu estava falando aqui, né? Sobre essa questão que o Lobato aponta lá no Urupês, né? Ele cita no Urupês, em um dado momento, que todos os volumes de La Rousseau não bastaria para catalogar-lhe as crendices e como há linhas divisórias entre estas e a religião. Confundem-se ambas em emaranhada teia, não havendo distinguir onde para uma e começa a outra. A ideia de Deus e dos santos torna-se jacocêntrica. São os santos, os graúdos lá de cima, os coronéis celestes, debruçados no azul para espreitar-lhes a vidinha e intervir nela ajudando-os ou castigando-os como os metediços deuses de Homero. Uma torcedura de pé, um estrepe, o feijão entornado, o pote que rachou, o bico que arruinou, tudo diabruras da corte celeste para castigos de más intenções ou atos. Esse final aqui vão ser atribuições do Saci, né, muitas vezes, nos discursos aí que permeiam a obra do Lobato, né? Então, uma torcedura de pé, um estrepe, feijão entornado, o pote que rachou, o bico que arruinou, né? Diabruras do Saci, né? Aqui que ele coloca como corte celeste, né? Não só celeste, né? Se você pensar nessa figura folclórica específica, né? Que sempre é acompanhada de outras, né? Como a gente vai ver lá para frente. E aí, por fim, nesse texto a gente tem o encontro com o Saci, de fato, que é imaginado, né? O Saci do Pedrinho, do Pedro Pichorra, ele é imaginado, né? Ele se dá
a partir da sua imaginação, né? O que será bastante explorado pelo Lobato futuramente quando ele desenvolver essa figura do Saci. Né? Mas escureceu e já perto de casa, vai senão quando a égua empina a orelha e passarinha. Égua velha passarinhou, é Saci, sugeriu dentro dele o medo. E o menino retransido viu de repente no barranco um Saci de braços espichados, barrigudo, com um olho de fogo que passeava pelo corpo. Nossa Senhora da Conceição, valei-me! Assustado por aquele berro, o olho do Saci voou pelo ar piscando. Pedrinho bateu em casa de cabelos em pés, olhos saltados, agarrou-se com o pai trêmulo sem fala. A custo desfez o nó da língua. O Saci, pai. Para cada figueira na curva, barrigudinho, preto. O pai deu-lhe água na cuia. Sossegue um pouco, menino. E depois de uma pausa, você está bobeando, Pedrinho. Não há Saci destas bandas. Juro, pai, por Deus do céu que vi. E contou a viagem por miúda até a aparição. Altinho, pretinho, indagou o pai. Pretinho era, mas chatola, barriguda, assim que nem pichorra grande. Então não é Saci, concluiu o velho, entendidíssimo em demonologia rural. E depois, fedeu enxofre? Não. Sobiou? Não. Mexeu do lugar? Não. Só o olho andava e voava. O velho clareou a cara e, desmanchando as rugas da testa, disse rindo. O que mais não se aprende neste mundo? Sabe o que você viu, menino? Você viu o Saci Pichorra. E mudando de tom, depois de refletir durante um par de minutos, que dele a faca. Para quê? Perguntou o menino desconfiado. Deixe ver de cá a faca. Pegou dela e pô-la à cinta. E ríspido, vá dormir. Pedrinho, compreendendo a degradação, ergueu-se com lágrimas nos olhos. E a faca? Fica comigo. Para você, porqueirinha, é canivete marcanzol ainda. E com infinita ironia, vá dormir, Pedro Pichorra. E aqui nesse encontro imaginado, né, entre o Pedrinho e o Saci, acaba nosso primeiro ponto do curso, né? É mais ilustrativo desse primeiro contato da obra do Lobato com essa figura folclórica que marcará não só a obra dele, mas a cultura brasileira como um todo. Nos encontramos logo mais. Então, pessoal, seguindo as nossas reflexões em torno do Saci na obra do Lobato, eu gostaria de fazer uma referência aqui que eu acho importante, que me guiou aqui para os raciocínios dessa apresentação, que estão no artigo Saci or Not Saci, That's the Question, da professora Marisa Lajolo, uma referência brasileira, né, nos estudos do Lobato. Esse artigo da professora Marisa Lajolo está na sua obra, né, Monteiro Lobato, livro a livro, organizado por ela, e também com uma série de outros artigos importantes, né, de estudiosos importantes, a respeito das diversas obras adultas aí do Lobato. A professora Marisa Lajô, ela começa resgatando lá uma carta da Barca de Gleire, né, registrada na Barca de Gleire, que é uma série de correspondências entre Lobato e Godofredo Rangel. E nessa carta o Lobato diz lá que ele gostaria de escrever um livro de piraquaras entremeadas de lendas ribeirinhas, né? E essas lendas ribeirinhas elas vão se materializar na obra do Lobato a partir principalmente do Saci. Acho que uma coisa importante a ser falada aqui é que esse interesse pelo Saci é uma espécie de movimento, né, coletivo dessa época, por se tratar de um personagem, né, do imaginário dessa população, do imaginário que depois a gente vai entender como folclórico, né, de constituição nacional, né, e esse período tem esse interesse, né, de discutir o que é brasileiro, o que não é brasileiro, né. A própria discussão do Saci, ela parte de uma observação do Lobato, de falar, mas tem esses duendes aí, duendes, né, nos jardins, e eles, por que nós estamos com os duendes estrangeiros, né? Se a gente tem um monte de duende brasileiro aqui, né, na nossa cultura. E a partir dessa reflexão também que o Lobato vai amadurecendo a questão do Saci. A professora Marisa Lajolo, ela aponta, né,
essa espécie de coletividade em torno do Saci, né, a partir de dois exemplos, né? O Saci, uma música anunciada repetidamente no estado de São Paulo, em 1915, e também essa barleta chamada Saci Pererê, que é original de Eduardo Leite, e com música do maestro Luiz Correia, né, datada de 14 de agosto de 14. A professora Silvia Binotto, em parceria com a professora Tâmara Abreu e a própria professora Marisa Lajolo, esses dias elas fizeram, dias atrás, né, fizeram um curso, promoveram um curso chamado Coincidentemente Saci do Lobato, e a professora Silvia mencionou esse texto do Viriato Correia, em parceria com o João do Rio, chamado Medo do Saci, que está nesse livro Era Uma Vez, e também o Rei Negro, do Coelho Neto. Né? Então, existe ali, provavelmente existe muito mais, né, textos que falam sobre essas figuras folclóricas, sobre o Saci propriamente dito, com uma série de versões, né, sobre a sua caracterização, imagino eu, compondo esse interesse coletivo, né, em torno dessas figuras. Acho que isso é importante dizer, né, que o Lobato se inscreve no interesse coletivo, né, como em outros momentos da sua obra, né, o caboclo, né, o Lobato está pensando o caboclo a partir de uma representação já historicamente idealizada, né, e ele fala, não, vamos olhar para a realidade, né, o caipira não é bonito assim, né? E, então ele fomenta e participa de uma discussão que ela é coletiva, né? Assim como quando ele pensa no projeto higienista, né, a partir do seu livro Problema Vital também, né? Ele está dialogando com os sanitaristas daquela época, né? Então o Lobato está sempre atento a esses movimentos intelectuais. E aí, como essa discussão da caracterização permeia todo o livro, eu trouxe aqui, né, uma caracterização que é bastante citada do Lobato em relação ao seu entendimento do Saci, né? Então, também está lá na Barca de Gleide, numa carta de 10 de janeiro de 1917, e o Lobato fala assim: minha ideia é de que se trata de um moleque pretinho de uma perna só, segundo ouvidas negras da fazenda de meu pai, é que o Saci tem olhos vermelhos como o dos beberrões, e que faz mais molecagens que maldades, monta e dispara os cavalos à noite, chupa-lhes o sangue e embaraça-lhes a crina. Então tem uma urgência, me parece, né, de caracterizar essas figuras, né? E o Lobato colabora para isso tanto, né, no seu inquérito quanto anteriormente, né, por meio do imaginário de Pedro Pichorro, por exemplo. E aqui nessa correspondência, né, ao Godofredo Alencar, que ele mesmo depois publicou, né, essa sequência de cartas, né. E aí o Lobato ele vai falar também, mais uma vez, da caracterização do Saci. Esse texto ele foi para o Estadinho e também compôs a seção chamada Como o Saci surgiu em São Paulo. E aí que faz parte do livro O Saci Pererê, Resultado de um Inquérito. Né? Então o Lobato diz assim: o Saci é um molecote daninho, cabrinha malvado, amigo de montar em pelo nos animais, soltos no pasto e sugar-lhes o sangue, enquanto os pobres bichos se exaurem em correria desapoderada, às tontas, loucos de pavor, e que em dias de vento ele passa pinoteando nos remoinhos de poeira, e que nessa ocasião basta lançar no turbilhão um rosário de caiapiá, para tê-lo cativo e a seu serviço como um criadinho invisível. E aqui ele dá uma espécie de dica, né, do que ele vai desenvolver lá no Saci da obra infantil, né? Esse é o ponto de partida da obra, né? O desejo do Pedrinho de capturar o Saci. Né? Aí a gente tem uma cópia da capa, né? Desse livro, Saci Pererê, Resultado de um Inquérito. E aí a gente tem alguns dados sobre o livro, né? Que ele surgiu a partir de um inquérito, né? Denominado Mitologia Brasílica, no Estadinho, edição vespertina do jornal Estado de São Paulo. Né? Ele se encontra nesse gênero inquérito, né, que é uma espécie de modismo da época. Né? A professora Marisa Lajolo, no texto dela, cita outro exemplo, mas eu lembrei aqui, né, pelo meu repertório, do
momento literário do João do Rio, né, do início do século, que também o João do Rio estava muito interessado em como os autores percebiam a literatura brasileira naquele momento. Ele faz uma série de questionamentos, assim como Lobato, e as pessoas vão respondendo, e ele junta tudo isso num livro, né, que se chama O Momento Literário, bem interessante, para a gente perceber o contexto de produção, de articulação, de relações entre os intelectuais da época. Então, esse texto do Monteiro Lobato, ele reúne 74 depoimentos, né? A professora Marisa Lajolo atenta, né, para o fato do primeiro livro do Lobato, né? Esse ser o primeiro livro do Lobato, mesmo que não seja assinado por ele, né? Ele é assinado pelo demonólogo amador, né? É uma espécie de brincadeira, né, que o Lobato faz aí com pseudônimo, enfim. Esse texto, esse livro, ele tem um texto, né, que se denomina epílogo, né, que é de fato um epílogo, né, que vem ao final do livro, que é uma espécie de homenagem ao Jeca, apontando para a sua originalidade, né, para a sua contribuição à cultura e à sociedade brasileira frente ao capilé, né. O Lobato diz assim que o Brasil tem dois representantes, né, duas vertentes culturais, uma original e a outra plagiária, né? E a plagiária vai ser vinculada à cidade, né? Enquanto o campo, para ele, é original. A partir dessa figura do Jeca, em contraposição ao capilé ou ao xarope, como ele fala lá nesse texto. E aí, nesse texto, ele atribui lá, né? O Jeca escutou um barulho, né? Mas ele não sabe explicar, ele atribui ao Saci, né? A partir do imaginário. Então, da onde, né, vem o Saci? Isso é importante também no nosso curso aqui e na observação da obra do Lobato, né? Ela vem a partir do imaginário dessa população que ele chama na sua obra de Jeca Tatu, né? Então, como eu já falei, o demonólogo amador, né, que assina o texto, assina o livro. Essa é uma observação que para mim é bastante importante, da professora Marisa Lajolo, né, que ela afirma lá na página 27, que o Monteiro Lobato já estreia como duplo de escritor e editor, né? Isto é, além de escrever, ele encomenda, seleciona, ele reescreve, né, os textos alheios. Ele faz uma série de notas em cada iniciozinho dos depoimentos, o que é bastante moderno, né, para a época e mostra uma intervenção, né, uma liberdade de intervenção autoral, inclusive, bastante grande, né, nesses depoimentos. A professora Marisa Lajolo, ela fala da necessidade de estudarem isso, né, o que de fato estava nas cartas publicadas no Estadinho e o que foram para a obra, né, para a obra livro, né, para o Saci Pererê Resultados do Inquérito, né, o que compôs a obra de fato, né, e, enfim, esse estudo seria bastante profícuo e interessante, né, para analisar essa obra. Ela atenta para uma questão que eu acho que permeia toda a obra do Lobato, esse conflito entre as culturas da cidade e do campo, né? Então, você tem lá uma dedicatória ao Trianon, que é um bar que reúne intelectuais, né, que estão vinculados a essa matriz francesa, e tem a Tia Esméria, né, uma homenagem à Tia Esméria, a senhora negra, né, que inclusive a professora Marisa Lajolo fala que muito provavelmente é uma espécie de referência para a composição da tia Anastácia, né, e ele homenageia, né, esses dois lugares, né, e a professora Marisa Lajolo, ela acredita, ela diz ali no artigo, que isso caracterize a dialética, né, dessa obra, né. E se você for pensar no epílogo, né, que está falando entre o Capilé e o Jeca, né, isso é ratificado, né, desde a dedicatória até o epílogo, os depoimentos, que são pessoas da cidade, imitando voz de caipira, pessoas imitando ali um dialeto caipira, pessoas da cidade com o seu próprio discurso, né, culto, erudito, enfim, mas rememorando, né, essa lembrança das senhoras negras ou caipiras, enfim, que
lhe contavam as histórias sobre o Saci, né? Uma outra questão que tem, um outro encontro que tem, né, do Saci, que parte desse imaginário da população pobre do campo, né, e se junta aos anúncios, né, de produtos efetivamente comercializados na época, né, e que é um encontro dialético também, né, da cultura do capital e da cultura do imaginário, né, dessa população. Então nós trouxemos aqui dois exemplos, né, as máquinas de escreverem Remington, né, e tem lá o Saci protagonizando, né, tem essas e mais algumas outras, né, chocolate lácteo, tem o cigarro, né, a gente trouxe essas duas aqui para ilustrar um pouco para vocês. E aí eu trouxe para finalizar essa parte 2 aqui, 3 depoimentos. E aí é o que eu falei da imitação. Nesse aqui, o Lobato, enfim, esse articulista, ele diz que, apesar do dialeto que ele usa, apesar do texto formalmente, né, organizado, né, num dialeto caipira, essa pessoa é muito instruída. E aí ele diz lá, né, no depoimento já, né, além da observação do articulista. Eu tive lendo no seu jornalzinho uma história de Saci Seperê e Vancês pede informações sobre a respeito do Tarzinho. Me desculpe falar na nossa linguagem você, porque eu nunca não a frequentei escola, mas aprendi a assassinar meu nome. Então é uma série, né? Tem 74 depoimentos diferentes, tem depoimentos inversos e tal. E aí o que eu falei, né? Aqui ele fala, ó, esse depoimento do assíduo leitor AP, ele fala que ele ouvia de uma senhora Rufina, que ela morava numa palhoça. Então, né, uma caipira. Então, do Saci nos falava ela, né, a Rufina, de modo que nunca saberei repetir. Dava-o como sendo um negrinho de cabeça oval e olhos vivos, que andava à noite pelo campo a judiar com os animais. Vestia sempre camisolinha vermelha, andava aos pulos e vivia sob ar constante. E aí o depoimento do próprio Saci. O Saci lá pelas tantas, ele fala, gostei um pouco do que ela dizia no primeiro número, mas enquisilei com o retrato. Não está nada parecido, até parece mais com o Manuel Lopes que comigo. Li depois os outros estadinhos que falavam da minha pessoa. E mais danado fiquei porque era só xingação contra mim. Chamam-me negro, uniperme, malvado, feioso. Contaram minhas estripulias por Minas e Rio de Janeiro, e da minha existência em São Paulo nem tico. Entretanto, vivi sempre com muita consideração na Pauliceia. E é com esses depoimentos que a gente termina aqui a parte 2. Só queria fazer uma errata aqui, que tem algumas frases, mas aí tem a ver com o Saci do meu computador, que caseia tudo. Então, eu espero que não aconteça na parte 3, mas faço essa observação aqui para vocês que estão acompanhando o mini curso. Então, pessoal, vamos agora para a terceira e última parte do nosso mini curso. Nessa parte, a gente vai evidenciar algumas questões que permeiam a obra O Saci, da literatura infantil, já do Lobato. Aqui nós temos uma espécie de tomada de consciência do Pedrinho a respeito do medo que ele sente do Saci, né? É interessante a gente observar que temos, né, na trajetória nessa curta trajetória do mini curso, né, dois Pedrinhos com medo do Saci, né? A diferença entre eles está no seu lugar de origem, né? O Pedrinho, né, que vai fazer parte da série do Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele é da cidade, né? Enquanto o nosso Pedro Pichorra, né, levou esse apelido porque ele não conseguiu ser um caipira honrado, né? Um caipira a se tornar homem, né? Como eu falava lá no início. Então, e essa diferença vai permear essa obra infantil, né? Não a partir da figura dos dois Pedrinhos, mas a partir da figura entre o Pedrinho da cidade e o Saci, né? Que é protagonista e herói dessa história do Lobato. Então, nos parece que o Lobato pega uma série de informações e de discussões que passaram lá no seu livro de estreia, o Saci Pererê, Resultado de um Inquérito,
e transpõe para cá, né, para a linguagem da literatura infantil. Temos que ter em mente aqui o conflito entre as culturas, como eu já mencionei, acredito eu, aqui nesse material, que é de suma importância para o entendimento da obra do Lobato, né? Então, de um lado Jeca, do outro Capilé, de um lado o Saci, do outro o Pedrinho, né? Então a história se inicia lá nessa tomada de consciência do Pedrinho. O Pedrinho calou-se. Embora nunca o houvesse confessado a ninguém, percebi que tinha medo de Saci. Nesse ponto, não havia nenhuma diferença entre ele, que era da cidade, e os demais meninos nascidos e crescidos na roça. Todos tinham medo de Saci. Tais eram as histórias correntes a respeito do endiabrado moleque de uma perna só. Então aqui parece que já está se consolidando, né, uma caracterização também do Saci, né? E ele marca no texto que o Pedrinho é da cidade, né? E esse tema vai se repetir no texto diversas vezes, porque o Pedrinho ele vai cair na cilada, né, de defender a cultura metropolitana frente à cultura do Saci, né? Esse será um debate bastante profícuo, né, na trajetória que os dois farão aí nessa narrativa. Né? Deixa eu mudar lá. Deixa eu ver. Foi. Então, o que eu falava, né, para tentar para essa diferença entre essas duas culturas, o Antônio Cândido já falou, né, num livro chamado Iniciação à Literatura Brasileira, um resumo para principiantes. Então, o livro Saci remonta um conflito histórico, né, apresentado a nós por Antônio Cândido, cultura dominante de matriz europeia, letrada vinculada às cidades, em oposição à cultura local, regional. Lobato talvez diria nacional, oriunda de outras matrizes historicamente suprimidas, né, como a afro-brasileira e indígena, né? Estou pensando nessas duas categorias. Né? Então, aí o texto segue lá essa certa ansiedade, né, de compreensão do Saci vivida pelo Pedrinho, né, em 20. Um mesmo sentimento que talvez os leitores, né, da cidade viveram lá em 18, né, acessando as historietas lá dos depoimentos do Saci resultado do inquérito. Né. Então, novamente, o Lobato, né, ele repete, né, as temáticas, repete um pequeno dado e ele desenvolve, né, isso de uma outra maneira. Né. Se a gente pensar no exemplo do Jeff, como eu falei no início, por exemplo. Então, o Pedrinho, né, vivia falando em Saci, tomando informações a respeito. Quando consultou Tia Anastácia, a resposta negra foi, depois de fazer o pelo sinal e dizer credo. Pois Saci, Pedrinho, é uma coisa que branco da cidade nega, diz que não há, mas há. Não existe negro velho por aí, desses que nascem e morrem no meio do mato, que não jure ter visto Saci. Nunca vi nenhum, mas sei quem viu. Quem? O tio Barnabé, fale com ele. Negro sabido está ali. Entende de todas as feitiçarias, de Saci, de mula sem cabeça, de lobisomem, de tudo. Pedrinho ficou pensativo. Então, da onde que vem o conhecimento, né? A cultura, o que vai esclarecer o Pedrinho, a curiosidade do Pedrinho, né? Nesse texto, vem primeiro da Tia Anastácia guiando, né? O Pedrinho falando, consulte o tio Barnabé, é ele que vai ter esse tipo de conhecimento, né? E esse movimento pró-cultura do negro, ele vai atravessar essa narrativa. Então nós temos lá a caracterização do Saci pela voz do tio Barnabé. O Saci, começou ele, é um diabinho de uma perna só que anda solto pelo mundo, armando reinações de toda sorte, atropelando a quanta criatura existe. Traz sempre na boca um pito aceso e na cabeça uma carapuça vermelha. A força dele está na carapuça, como a força de Sansão estava nos cabelos. Quem consegue tomar e esconder a carapuça de um saci fica por toda a vida senhor de um pequeno escravo. E aí você tem uma série de elementos, né, da referência religiosa, bíblica, né, da cultura metropolitana, né, e da questão da escravidão, né, esse desejo que as pessoas têm de colocar alguém como escravo, né. O Lobato, ele ironiza muito isso, né.
E pauta isso no Saci e pautou no Negrinha, né? Se a gente pensar numa produção já passada do Lobato, né? Essa questão da escravidão vinha à tona, né? Naquele conto do Lobato, que é a referência, né? Para entendimento da obra dele, né? Então ele retoma novamente uma temática que passou pela obra dele, né? Ele já elaborou, digamos assim. E aí o Pedrinho está curioso, né? Mas que reinações ele faz, indagou o menino. Quantas pode? Respondeu o negro. Azeda o leite, quebra a ponta das agulhas, esconde as tesourinhas de unha, embaraça os modelos de linha, faz o dedal das costureiras, caiu nos buracos, bota moscas na sopa, queima o feijão que está no fogo, gora os ovos da ninhada. Quando encontra um prego, vira ele de ponta para riba para que espete o pé do primeiro que passa. Tudo que numa casa acontece de ruim é sempre arte do Saci. Não contente com isso, também atormenta os cachorros, atropela as galinhas e persegue os cavalos no pasto, chupando o sangue deles. O Saci não faz maldade grande, mas não há maldade pequenina que não faça. E aqui o tio Barnabé, né, ele retoma o discurso do Lobato, né, que já passou por esse mini curso, né? Se a gente lembrar da citação do Urupês, né, do queimar o feijão, né, do que eles acusavam naquele momento de ser reinações do reino celeste, né, reinações dos entes celestes, melhor dizendo, agora são reinações do Saci, né? O meu, nesse computador, por exemplo, ele coloca alguns dados, um 19 ali no meio da citação, por exemplo. Então, aí continua, né? O Pedrinho, um menino da cidade, é constantemente orientado, primeiramente por tia Anastácia, depois por tio Barnabé, que eu acabei de dizer, né? E por fim pelo próprio Saci. A cultura tradicional do conhecimento, da leitura da palavra escrita, é constantemente questionada, né, pelo Saci. A cultura do conhecimento e da leitura da palavra escrita, né? Uma espécie de entendimento tradicional da cultura, né? É isso. Porque cultura tradicional pode ser a dos negros, né? Então, a gente tem aqui um privilégio, né, do conhecimento, da leitura da palavra escrita, né, em constante questionamento pelo Saci. Então, o Saci fala lá. É folha mesmo, bobinha, disse o Saci, dando uma risada. Ainda é muito cedo para você ler a mata. É esse o verbo que ele usa. Isso não é livro que só nós, que aqui nascemos e vivemos toda a vida, somos capazes de interpretar. Um menino da cidade como você entende tanto da natureza como entende de grego. Então o Saci ele tem uma postura frente ao Pedrinho por diversas vezes na narrativa, valorizando a cultura dele, da mata, da floresta, do entendimento dos duendes, que o Lobato chama de duende, né? Do que nós chamamos contemporaneamente de figuras folclóricas, né? Personagens folclóricos. Em todo caso, aí continua a discussão, né? Entre os dois. Em todo caso, volveu Pedrinho, nós homens pomos o que sabemos dos livros, e vocês, Saci, não escrevem coisa nenhuma. Nunca houve livro entre vocês, e quem não escreve obras não pode ensinar aos filhos o que sabe. Não temos livro, disse o Saci, porque não precisamos de livros. Nosso sistema de saber as coisas é diferente. Nós adivinhamos as coisas, herdamos a sabedoria de nossos pais, como vocês, homens, herdam propriedade ou dinheiro. Aí o Lobato Tutu que critica, né? E atenta para um modo de organização social, que não é melhor ou pior, ele usa a palavra, né? É diferente. Vocês se organizam de maneira diferente. Mas o Saci acha melhor a organização dele, né? A lógica da vida dele, né? E para fechar aqui o nosso mini curso, eu destaco, por fim, duas sessões que eu chamo de filosofias, né? Que nos parecem bastante atual. Então tem lá um comentário do Saci, né? Sim,
Um comer o outro é a lei da vida. Cada criatura tem o direito de viver e para isso está autorizada a matar e comer o mais fraco. Mas vocês, homens, fazem guerra, sem ser movidos pela fome. Matam o inimigo e não o comem. Está errado. A lei da vida manda que só se mate para comer. Matar por matar é crime. E só entre os homens existe isso de matar, por esporte, por glória, como eles dizem. Qual, Pedrinho? Não se mata a defender, não se meta a defender o bicho homem, que você se estrepa e trate de fazer como Peter Pan, que embirrou de não crescer para ficar sempre menino, porque não há nada mais sem graça do que ser gente grande. Se todos os meninos do mundo fizessem greve como Peter Pan e nenhum crescesse, a humanidade endireitaria. A vida lá entre os homens só vale enquanto vocês conservam meninos. Depois que crescem, os homens viram uma calamidade, não acha? Só os homens grandes fazem guerra. Basta isso, os meninos apenas brincam de guerra. E aí você tem uma crítica, né, à recente questão da guerra, né, que abalou o mundo, né? Primeira Grande Guerra. E aí tem uma discussão mais existencial no final, né? Que o Saci também discute ali com o Pedrinho, né? Mas quem é que faz todas essas vidinhas viverem? Está aí uma coisa que minha cabeça não compreende, né? O mistério da vida, sopro da vida, talvez. Ah, isso é o segredo dos segredos, respondeu Saci. Nem nós sabemos. Mas o que acontece é o seguinte: dentro de cada criatura, bichinho ou plantinha, há uma força que a empurra para a frente. Essa força é a vida. Empurra e diz no ouvido das criaturas o que elas devem fazer. A vida é uma fada invisível. E ela que faz o pernilongo ir picar as pessoas nas casas de noite. E que manda o grilo abrir buraco. E que ensina o bombardeiro a bombardear seus atacantes. Mas é invisível até para vocês, Sacis, que enxergam mais coisas do que nós homens? Perguntou Pedrinho. Sim, eu que enxergo tudo, nunca pude ver a fada vida. Só vejo os efeitos dela. Quando o passarinho voa, eu vejo o voo do passarinho, mas não vejo a fada dentro dele a empurrá-lo. Então tem uma discussão existencial aí bonita, né, do Saci. E também num tipo de entendimento que não, essa cultura, né, esse conhecimento, nem a minha nem a tua cultura abarcam, né, isso aí é o segredo do segredo, né, a gente não vai conseguir conhecer isso, né, com toda a sede de conhecimento, e, enfim, que a gente tem. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do curso, desse mini curso, e tenham aí conseguido preencher os repertórios de leitura aí de vocês um pouquinho, com algumas referências que eu fiz aqui do Monteiro Lobato, e peço desculpa aí por um errinho ou outro na lâmina, mas eu também tenho aqui o meu sacizinho que caseia tudo, e alguma coisinha de revisão que passou aí. Espero que vocês gostem e aproveitem o curso. Até mais!